aula. E a transmissão dos slides. Bom dia, gente. A gente vai falar um pouquinho hoje. Nós vamos entrar na unidade 3. Na aula passada, nós fizemos a vista de prova. E eu passei para vocês alguns conceitos que vocês teriam que pesquisar para essa próxima aula que inicia hoje, né, que é essa sessão 3.1. A sessão 3.1 do livro didático, ela vem falar sobre curativos, né, e é uma etapa muito importante dentro da academia, né, dentro do papel do enfermeiro em si, lembrando sempre de que o enfermeiro não deve limitar as suas ações voltadas exclusivamente para a técnica, né? Assim como eu sempre falo para vocês, que o importante é esse balanço entre o cuidado técnico e o cuidado ético, né? Então a gente precisa muito pensar, enquanto enfermeiro, nesse cuidado integral ao paciente, não meramente no cuidado técnico, mas este também é fundamental. Para que a gente possa entrar no curativo propriamente dito, a gente precisa inicialmente olhar para disciplinas prévias que vocês já fizeram, né? Disciplinas de morfofuncionais. E aí vocês vão ver que lá no início vocês estudaram a pele, né? As camadas da pele. E aí vocês viram que as camadas da pele, vocês viram uma imagem semelhante a essa daí, né? Dividindo a epiderme, a derme e a hipoderme em si, né? Então, sendo a epiderme e a derme camadas da pele ali, e entrando a hipoderme como a camada subcutânea, né? Então, a gente precisa observar isso para que a gente possa classificar as feridas depois, né? Então, são camadas, e a partir dessas camadas a gente pode observar a questão das feridas em si. Ferida, né, um conceito de ferida. Ferida significa toda e qualquer ruptura da integridade da pele, ou seja, de um determinado tecido ou órgão, podendo atingir desde a epiderme, aquela camada superficial, né, desde a epiderme até as camadas mais profundas. Porém, possui a capacidade de desencadear no processo de regeneração. Então, o que está falando aí? Que as camadas da pele em si, elas possuem a capacidade de desencadear o processo de regeneração, e esse processo de regeneração que a gente chama da cicatrização. Voltei, que tem caído aqui, ele voltou sozinho. Portanto, essa capacidade de encadear um processo de regeneração, ele surge que nós temos 3 tipos de cicatrização, né? São eles: a cicatrização de primeira intenção, né, por primeira intenção, por segunda intenção, e a cicatrização de terceira intenção por terceira intenção, né? Tendo a primeira intenção, né, aquela cicatrização onde é possível realizar esse fechamento das bordas, né, essa aproximação das bordas da ferida de uma forma profissional, ou seja, o profissional
através da sutura, ele pode, por exemplo, a sutura ele pode aproximar as bordas da ferida. Então, toda ferida de cicatrização por primeira intenção é tida aquela ferida voltada para a nossa ferida cirúrgica. Então, de maneira asséptica, um mínimo de destruição tecidual que são devidamente fechadas, né? As feridas elas são fechadas através da sutura. O tecido de granulação não é esse tecido de granulação ele não é visível. Já a ferida por segunda intenção, né, são feridas onde as bordas não foram aproximadas, né, com perda excessiva de tecido. Elas apresentam ou não de infecção nessa ferida de segunda intenção. Ela pode ter a infecção ou não. E a aproximação primária dela não é possível, então, porque é muito distante um bordo da ferida com o outro bordo, então não há como fazer essa aproximação da forma com que é feita na cicatrização por primeira intenção. Então, uma cicatrização por primeira intenção, ela é feita com essa aproximação dos bordos, e a segunda intenção não, ela demora mais para ser estabelecida essa, esse fechamento, né, da pele, assim dizer. Já de terceira intenção, ela é uma cicatrização que ela parte por dois momentos, né? Ela inicialmente né? Realmente a incisão, né? Para que possa ser o, o cuidado junto a essa ferida, e depois ela vai ser tomada, né? Então, volta a aproximação das margens da ferida, tanto da pele quanto subcutâneo, após o tratamento aberto inicial. Então, tem os dois momentos. As feridas elas podem ser classificadas também conforme a densidade microbiana, né? E esse tipo de classificação ele aparece lá no nosso livro didático também, com 4 elementos essenciais. Que primeiro pode ser uma ferida limpa, né? Que é aquela ferida, por exemplo, que nós vimos anteriormente. É a ferida que tem a cicatrização por primeira intenção. Ela é uma ferida produzida por um cirurgião, né, sem quebra de asepsia, ou seja, uma ferida limpa, uma ferida segura, por assim dizer, sem envolvimento do sistema respiratório, geniturinário, alimentar ou da orofaringe, que daí ela não seria classificada como limpa, né? A ferida com relação à densidade microbiana de baixa contaminação, a lesão ocorrida a menos de 4 horas, que não apresenta sujidade. Então, ela é vista, né, a olho nu, assim, sem sujidade, né, que não envolve o sistema também respiratório, geniturinário, alimentar ou orofaringe. Já a ferida contaminada, ela é decorrente de um trauma recente, com presença de inflamação não purulenta, mas com a possibilidade de haver sujidade na ferida. Então, nas duas primeiras, eu não observo, né, qualquer contaminação, não consigo visualizar a contaminação em si, né? A primeira que é a limpa e a segunda que é aquela de baixa contaminação. Já a contaminada eu consigo observar isso, né? E a suja também, é aquela com presença de inflamação, contaminação bacteriana aguda, ela é por origem traumática com evolução de mais de 12 horas. Pode haver supuração se observa de fato esse
essa liberação desse pulso em si, né? Então você consegue supura nada com a vida Por falar em avaliação do paciente, a gente precisa sempre, ao avaliar o paciente, a gente não avalia exclusivamente a ferida, né? Nós temos que avaliar não exclusivamente a ferida, mas sim o paciente como um todo. Tem um problema de conexão aqui, eu caí e voltei novamente. A pele ela tem uma importância estética para o ser humano, né? Tanto com o homem quanto a mulher, nós temos essa noção de que a pele ela precisa ser bem cuidada, ela tem um impacto importante com relação à estética, né? E por isso o enfermeiro ele precisa ter sempre um cuidado especial com a ferida, né? Porque envolve um processo de cicatrização, envolve um processo de retorno daquela pele esperada que o paciente sempre terá, né? A avaliação da lesão e seu portador, então a avaliação da lesão e do paciente, permite identificar alterações que prejudicam a evolução do processo de cicatrização. É importante, portanto, que você, enfermeiro, você faça não somente o cuidado da ferida, mas do paciente como um todo, né? Alguns casos que vocês devem ter visto lá atrás em sistematização da assistência de enfermagem, onde você dá os diagnósticos de enfermagem, nem sempre o diagnóstico de enfermagem ele é voltado para o leito da ferida em si, né? Ele pode estar voltado para a imagem corporal, né? Como é que esse paciente ele vê, né, a sua imagem corporal a partir do momento em que ele tem uma ferida, a partir do momento que ele tem um cuidado com uma ferida em si. E a gente precisa observar aquilo que favorece, né, uma cicatrização. No livro aparece que favorece, ou que vai nos trazer um empecilho para a cicatrização. Então, vamos pensar um pouquinho no que favorece essa cicatrização, que isso é fundamental na hora de realizar o curativo. Favorece a cicatrização, uma nutrição adequada. Quando a gente fala de nutrição adequada, não fala só daquilo que da ingesta de alimentos, sim de nutrientes, né? Então, essa nutrição adequada, com quantidade adequada de proteínas, de vitaminas, de minerais, né? Então, é importante uma nutrição adequada. É importante a higiene e a limpeza do local, né? Portanto, não só do leito da ferida, mas como o próprio paciente, sempre que ele for fazer a higienização, né? Quando a gente está em uma unidade básica, por exemplo, você faz o curativo, mas normalmente o que é que o paciente ele recebe de informação lá da equipe de enfermagem? Olha,
o senhor tire o curativo quando é possível, né? O senhor tire o curativo, né? Ao retirar o curativo, o senhor tome um banho, né? A senhora tome um banho, a senhora o senhor lave essa ferida, depois você retorna para fazer o novo curativo, isso quando possível, né? Quando não possível, né? Faça essa higiene do entorno antes de realizar o curativo, né? Porque a gente não pode ter o risco, né? Correr o risco de uma contaminação daquele leito da ferida em si, né? Então é importante sempre a higiene e a limpeza do local. Calor é extremamente importante para a cicatrização, né? Então, quando a gente fala de calor, a gente está falando ali que o leito da ferida ele não pode ficar mais frio, né? Ou com uma temperatura menor do que o restante do corpo, né? E a umidade que também vai favorecer essa cicatrização. Então, a gente precisa manter o local úmido, com uma boa umidade, né? Limpo, com uma temperatura adequada, né? E lembrando sempre da nutrição, né, desse leito da ferida, isso faz parte também da nutrição que o nosso paciente tem. Ao falar de tipo de tecido, né, quando a gente fala das feridas em si, a gente precisa pensar nos tipos de tecido que você vai observar ao realizar um curativo, né? Então, ao observar um curativo, você vai observar que tem vários tipos de tecido ali naquele mesmo ferimento, né? Por exemplo, né, esse tecido de epitelização aqui, que é o tecido róseo, né? Ele é um tecido novo, né? Só que ele é mais frágil que a epiderme, então a gente tem que ter um cuidado ao realizar o curativo, né? É um tecido novo. O tecido de granulação também é um tecido importante, é um tecido bom. Então, são dois tecidos bons ali, o tecido de epitelização e o tecido de granulação. São neotecidos, como a gente chama, e eles são importantes. O tecido de granulação é a proliferação de tecido, né, conjuntivo e fibroso. Então, ali nós temos a parte da cicatrização por segunda intenção. Então, é importante preservar esse tecido novo. Já temos dois tecidos que não são bons, que são esses tecidos que estão nas imagens abaixo, que é o tecido, são os tecidos de necrose, e ele tem o tecido de necrose amarelo aqui, que é o esfacelo, ou necrose úmida, né? E tem o tecido de necrose seca, ou escara, né? Que é esse tecido escuro, que ele também é um tecido morto. Então, os dois são tecidos mortos, né? Tanto este amarelo quanto este, né, escuro aqui, que pode ter cor de café ou cor preta em si. Deixa eu retornar aqui para ver quem é que está aguardando lá. A Victoria. Ao observar esses leitos, né, da ferida em si, eu preciso identificar ali o que nós temos de etapa de cicatrização, né? Alguns autores vão nos trazer 4 etapas de cicatrização, outros autores vão nos trazer 3 etapas de cicatrização, tendo a primeira etapa suprimida, porque eles dizem que ela faz parte da segunda etapa em si. Então, a princípio, o que a gente observa? A maioria dos autores apresenta 3 etapas de cicatrização, que são a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação, que é a remodulação. Essa fase de hemostasia aqui, ela é vista por alguns autores como sendo parte da fase inflamatória, tá? Então, só vou citar aqui a fase de hemostasia, porque o que é que acontece nessa fase? Ela é para evitar o sangramento, né? Ela se dá imediatamente, então é feita a vasoconstrição e a agregação plaquetária, né, para evitar esse sangramento da ferida, e já inicia a fase inflamatória, né, que ela leva em torno, né, esse tempo é um tempo didático, né,
ele pode variar muito de acordo com o paciente, de acordo com a nutrição, de acordo com o estado do paciente, se tem doenças pregressas, por exemplo, se tem diabetes, né? Se tem ou problemas de circulação em si. Então, é uma fase inflamatória. Depois nós temos a fase proliferativa, que tem a neoangiogênese, a fibroblastia e a epitelização. De 13 a 24 dias também podendo esse tempo variar, e já a fase de maturação, que é a remodelação desse tecido, né, que é quando a gente começa a observar ali um tecido mais natural possível, ali, né, que é a fase da cicatrização em si, um novo tecido. Essas categorias de curativos, né, é importante eu observar que eu tenho mais de uma categoria de curativo, né, eu tenho categoria de curativo tendo o curativo primário, o curativo secundário ou o curativo único, né? Quando a gente observa o curativo primário, nós estamos falando daqueles que são colocados de contato direto com o leito da lesão, com o leito da ferida, né? Para que eles servem? Para absorver e controlar a colonização, preservar a umidade adequada, lembrem que a umidade ela é fundamental, né? E proteger esse tecido que foi formado inicialmente ali, que são os tecidos, os neotecidos, né? Que é o tecido de epitelização e o tecido de granulação. Então, tem que proteger esses tecidos aí. Essa é a função primordial do curativo primário. Já o curativo secundário, que é aquele curativo que vai acima, né, do curativo primário, qual é a principal função dele ali? Absorver o excesso de drenagem, comprimir, né, quando é preciso comprimir esse curativo, né, promover uma barreira protetora, então para que nada consiga, né, nenhum agente externo, né, seja ele líquido, seja ele poeira, seja ele sujeira, ele não pode entrar em contato com o curativo primário e com muito menos com o leito da ferida. Então, é um curativo secundário, é aquele que vem por cima, né? É a parte seca do curativo. Né? E tem o curativo único, né? Que ele engloba as duas propriedades, tanto as propriedades do curativo primário quanto do curativo secundário, sendo apenas um curativo em si. Né? Então, aqui nós conseguimos observar na imagem, né, essa imagem que nós temos, né, a ferida, né, aqui, e eu tenho o curativo primário, que é aquela gase que está embebida ali, né? Ela pode estar embebida com diversos tipos de cobertura. Aí vamos pensar naquele curativo mais usual ali. Ela pode estar embebida com soro fisiológico, né? E aí aqui eu tenho um filme transparente por cima, ou poderia ser uma gaze seca, né? E com esparadrapo ou com microporo, né? Que seria o curativo secundário, né? Então aqui o que é que eu tenho? Eu tenho nessa outra imagem um curativo único, né? Que é um curativo de filme, apenas ele é utilizado, ele ocupa tanto a, a necessidade do curativo primário quanto do curativo secundário em um único curativo. Né? Os tipos de curativo eles podem ser divididos, né, nesses 4 tipos aí, que é o curativo aberto, né, aquele que não definitivamente ele não é fechado por gás, né, fechado por esparadrapo, por microporo, por fita alguma, né? Ele é feito, né, em lacerações simples, né? Também é feito a partir do processo de cicatrização de curativos que já foram oclusivos ou já foram semi-oclusivos, e hoje eles estão abertos em si, né? São curativos secos, né? Então, e sem nenhum tipo de contaminação, tá?
Um curativo aberto, ele é feito a higiene, né, a limpeza do local, e sem que faça nada além disso, né? É uma outra etapa do curativo aqui. Já o curativo compressivo é aquele que é feito, né, com uma pressão. Vocês podem observar na imagem, né, que existe uma pressão nessa realização do curativo aqui. Ao passar a compressa, né, ao colocar a compressa, é feita uma pressão para que esse leito da ferida ele não extravase sangue, por exemplo. Um curativo compressivo ele é sempre utilizado naquele paciente, naquela ferida que sangra muito, né? Uma ferida que tem essa necessidade da compressão em si. O curativo oclusivo, né? Que é aquele totalmente fechado, e o semi-oclusivo, que ele não é totalmente fechado em si, né? Que é um curativo, uma outra forma de chamar, é um curativo respirável, né? É o semi-oclusivo aqui, é o curativo que consegue trazer, né, o, essa vinculação, né, do leito da ferida para fora, né? Então, pode trazer lá da ferida para fora do curativo o exudato, contudo, não pode trazer, ele é impermeável, ele não permite a entrada de água, né, ou de líquidos de fora para dentro da ferida. Esse é o semi-oclusivo. É importante sempre realizar um curativo, e isso é onde nós observamos uma falha grave dentro da realização de curativos, que eventualmente nós observamos o profissional de enfermagem, sendo ele de qualquer da categoria de enfermagem, ele realiza o curativo, faz a troca, né, do curativo, do primário, do secundário, do curativo único, mas não faz a mensuração adequada dessa ferida, e às vezes ele não faz nem a avaliação do leito da ferida em si. Então é muito importante, né, que seja feita a devida mensuração. E a mensuração, ela vai desde a largura, né, o comprimento dessa ferida, a circunferência da ferida também, a ferida que é realizada, né, em proeminências ósseas, por exemplo, a gente observa a circunferência dessa ferida, e também a profundidade da ferida precisa ser avaliada, né? Então, a mensuração é feita desta forma e precisa sempre ser feita para anotação e evolução dessa ferida, né? Aí tem os cuidados que alguns ferimentos eles possuem drenos, né? A finalidade do dreno, né, é retirar fluidos, né, estéreis, né, contaminados ou abscessos, né, de feridas ou de cavidades. Então é importante sempre observar esses drenos. É importante o enfermeiro realizar, né, esse cuidado com os drenos em si. O sistema de drenagem ele pode ser ativo, que é por sucção, né, ou passivo, que é a drenagem gravitacional. A drenagem gravitacional em si. Pode ser também fechado através de um coletor, né, ou aberto, a drenagem feita por bolsa coletona ou aderida à epiderme em si. Cuidados importantes, essenciais ali, é limpar o local da inserção do dreno, né? A depender do dreno, ele é feita a tração desse dreno, né? E o corte, né, desse dreno que está sobrando ali, né? A função dele é trazer retirar esse fluido, né? Como ele vai ficando um dreno muito grande, por exemplo, no dreno de Penrose, que é esse que está aqui nessa figura. Então vai sobrando o dreno, aí você vai
cortando. Lembrando que isso sempre depende do protocolo, né? E o protocolo da instituição, protocolo para determinados ferimentos, protocolo voltado para os drenos, por isso é sempre importante realizar, montar os protocolos, montar os procedimentos operacionais padrão, né, que é ele que vai nos embasar diretamente como é feito o curativo em si, né, a ação de realizar o curativo, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né, até mesmo as coberturas, que é o que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho. É importante falar da úlcera venosa. A úlcera venosa, ela é decorrente dessa insuficiência venosa crônica, né? Vocês vão observar ao longo da atividade laboral de vocês que é extremamente comum a úlcera venosa, né? Então, tem um tratamento ali inicial que é de elevação da perna na posição sentada, né? Terapia de compressão, utilizando meias elásticas, né? E o uso de bota de una, né? E tratamento cirúrgico para quando esse ferimento ele já está demasiadamente, né, extenso aqui, a gente precisa cuidar desse paciente através de um curativo em si, né? Então, são questões que a gente precisa começar a avaliar. Então, assim, insuficiência venosa crônica, lá na anamnese, exame físico, né? Porque se eu não cuidar, né, desse momento aqui, eu posso ter um ferimento de uma úlcera venosa, né? Eu preciso avaliar esse paciente constantemente para que ele não tenha esse ferimento. Como é que é feita a bota de una em si, com a sua principal ação? A bota de una, ela atua principalmente aqui no caso da circulação sanguínea, né? Olha como é que funciona a circulação sanguínea normal, né? Depois uma circulação sanguínea com um retorno venoso comprometido, né? Então um fluxo de sangue, né, num sentido muito diferente do retorno desse sangue, né? Esse sangue venoso ele é extremamente comprometido e a função da bota de una, né, é justamente restabelecer esse fluxo, né? Essa bota de una ela é composta, né, de uma gase que tem a mistura ali de gelatina e óxido de zinco. Então, por isso ela traz essa textura ali que ela vai facilitar essa compressão, né? As contraindicações para seu uso são insuficiência arterial, falha cardíaca descompensada, sinais e sintomas agudos de trombose das veias profundas e alergia aos componentes, né, tanto a gelatina quanto ao óxido de zinco. Então, nesse caso, se não utiliza a bota de una, né? Mas é importante, no caso da úlcera venosa, que seja utilizada essa bota de una aí, que ela auxilia bastante. A gente precisa olhar sempre para lesão por pressão, né? Lesão por pressão, vocês já devem ter visto em alguns livros, né? Algumas referências aí que existem diferentes formas de chamar lesão por pressão, né? Essa lesão por pressão é vista por alguns autores, né? Foi descrita como sendo uma escara. Vocês viram que a escara não é a lesão em si, e sim uma avaliação lá do leito da ferida, né? A úlcera por pressão, né? Um outro nome, mas o nome mais atual e o nome mais correto é o nome lesão por pressão, né? E essa lesão por pressão, que é a terminologia mais atual, ela precisa ser observada todos esses pontos, né, que são as zonas do corpo que devem ser vigiadas, né, pelo enfermeiro ali, porque elas são suscetíveis a essa lesão por pressão. Então, o
paciente sentado ali em cadeira de rodas, vocês podem notar todos os pontos de compressão, né, que esse paciente pode desenvolver essa lesão por pressão. O paciente que está em decúbito dorsal, e aqui a gente está observando quais são os pontos de pressão que ele pode sofrer uma lesão por pressão, e decúbito lateral, né, quais são os pontos, né? Isso nos remete a cuidados que nós vimos lá nas primeiras unidades, que são cuidados voltados à mudança de decúbito, né? O quanto ela é importante, a mudança de decúbito, para a redução dessa possibilidade de lesão por pressão, né? Porque caso o paciente ele tenha uma lesão por pressão, né? Lembrando que além desses pontos de contato, eu tenho que observar também riscos maiores, que são aqueles pacientes de extremos, né? Pacientes muito jovens, né? Ou pacientes idosos, é aquele paciente muito emagrecido ou paciente obeso, né? Sempre os extremos eles são mais preocupantes, né? A lesão por pressão, ela pode ter 5 estágios, né? Na verdade, nós temos 5 estágios didaticamente, mas aí nós podemos observar que são, de fato, 4 estágios, e um estágio que ele não é efetivamente adequado a gente chamar de estágio em si, e sim uma situação onde não há como classificá-lo, né? Os estágios, então, são: o primeiro estágio, a vermelhidão, né, da epiderme, não há comprometimento do tecido em si, é só a vermelhidão, é só o rubor, né? No segundo estágio, tem a perda superficial da pele, né? Então ele pode ser, inclusive, um ferimento bolhoso, né? Ele não tem uma perda do tecido em si, né? Já o terceiro estágio é perda total desse tecido, né? Das camadas da pele. Quando nós observamos no quarto estágio, é a perda total do tecido, mais a exposição de algo além, né, dessa pele em si. Então, quando você consegue observar ali ossos, tendões ou músculos, nós chamamos de uma lesão por pressão de grau ou de estágio 4. Então, quando a gente consegue observar algo além da pele, além do tecido. Então, é a lesão de grau 4. Já quando eu não consigo observar nenhum dos pontos, é quando eu tenho o tecido de necrose, né? Que aí, quando esse tecido necrótico ele não se dá nesse primeiro ou segundo estágio, obviamente que eu tenho ainda a primeira camada ali, que é a epiderme, né? Então, quando eu começo a observar que existe esses estágios 3 ou 4, mas eu não consigo definir devido ao tecido necrótico, então eu classifico não como um estágio 5, mas um estágio inclassificável ou não gradual, né? Então, esse é, por isso, o 5 entre aspas, né, no slide. E a gente entra em critérios para a seleção de uma cobertura eficaz, né? Principalmente ao falar de lesão por pressão, né? Qual a cobertura eficaz a ser utilizada nessa ferida. Por que é importante falar isso? Porque quem define a cobertura a ser utilizada, né, é uma definição a depender do local de trabalho, né? Mas a princípio é uma prescrição do enfermeiro, né? Principalmente enfermeiro dermatológico, né? Enfermeiro especialista em feridas, né? E também da equipe multiprofissional, né? Envolvendo médico e enfermeiro. Quais são os critérios para essa seleção? Essa cobertura deve ser impermeável à água, a outros fluidos e a bactérias, deve permitir trocas gasosas, né?
ser de fácil aplicação e remoção, né? Sem traumas, porque eu não quero promover um trauma, outro trauma, né? Nessa lesão. Ela deve auxiliar a hemostasia, ou seja, deve auxiliar aquela, aquele fato inicial ali da etapa de cicatrização, que é quando eu tenho agregação plaquetária, quando eu tenho todo aquele processo que vai permitir essa criação do novo tecido nas fases subsequentes, promover o desbridamento, e um ambiente úmido, absorver e remover o excesso de exudato, tratar as cavidades existentes na úlcera, aliviar a dor, né? Lembrando sempre que a dor, né, de um paciente com uma ferida precisa ser sempre avaliado, essa dor precisa ser avaliada através de critérios importantes ali, então você tem que escolher uma classificação da dor para que esse paciente ele possa ser cuidado não somente na sua ferida, mas sim ser cuidado como um todo, proteger a úlcera contra traumas mecânicos, fornecer o isolamento térmico, lembrando sempre do que é importante. Nós falamos lá no início da aula que esta ferida, né, essa cicatrização da ferida, ela depende de fatores que são extremamente importantes para a cicatrização, que é a limpeza, a umidade e o calor. Então, fornecer esse isolamento térmico, ele é extremamente importante. Proporcionar condições favoráveis à atividade da vida diária do paciente, ou seja, uma cobertura que não vá afetar mais ainda a vida diária, afetar mais ainda o que esse paciente já tem de alteração na sua vida, no decorrer do seu dia. Né? Eu trago algumas coberturas, né? Essas coberturas foram retiradas lá do material do Rômulo Passos, né? Então, coberturas que são importantes, né? A sua indicação, sua contraindicação, né? Uma delas é o ácido graxo essencial, né? É conhecido muito aí dentro da enfermagem como pela sua sigla, que é o AGE. Então, é indicada para a pele íntegra, né? Indicada lá no leito da ferida sem tecido desvitalizado, que precisam aumentar a granulação e estimular a epitelização. Então, naqueles tecidos, nos neotecidos, por assim dizer. Então, tem o AGE específico para curativo e é esse que a gente utiliza. Não é para utilizar aquele AGE para massagem, por exemplo, né? Que é o AGE tópico. Né? Então, contraindicação no leito da ferida infectada ou excessivamente exudativa, não deve ser utilizado o ácido graxo essencial. O filme transparente, né, que é uma película de poliuretano semi-permeável adesiva, né, indicada para a prevenção de lesões, né, por pressão em estágio 1, né, feridas cirúrgicas sem complicações, áreas doadoras de enxerto e cobertura secundária. Né? Então, é um filme transparente, uma grande vantagem desse filme transparente é que você consegue observar, né? Consegue ver essa lesão, né? Sem a necessidade de retirar o curativo em si. Né? A contraindicação são feridas exudativas e infectadas, porque elas não vão permitir, como ele é semi-permeável, né? Ele vai acabar soltando nesse tipo de ferimento. O hidrocoloide, né? É a cobertura interativa e estéril indicada para superfícies, feridas superficiais, com exudação de moderada a baixa, né? E a prevenção da lesão por pressão. Né?
Contraindicado em feridas infectadas, com exsudação excessiva, aquelas com necrose e exposição óssea ou de tendão, né? Esse é o nosso hidrocoloide. O carvão ativado com prata, né? E aí, quando a gente fala de carvão ativado com prata, nós já estamos falando em algo voltado. O carvão ativado ele é muito utilizado quando há odor fétido, né, na ferida. Ele tem essa proteção ali, né, a mais. E aí eu preciso observar o seguinte, que alguns curativos, algumas coberturas de carvão ativado, elas podem ser cortadas, né? Outras não podem ser cortadas, e sempre o fabricante ele nos traz essa possibilidade, se é possível ou não eu cortar, né, com a tesoura, né, esse curativo, se eu preciso utilizar ele todo ali, porque o carvão ativado ele não deve entrar em contato direto ali com o leito da ferida em si. A sua remoção depois vai ser dificultosa. É indicado para feridas com odor fétido, com moderado a muito exudato, e necessita de cobertura secundária. Então, sempre precisa ter uma cobertura secundária, precisa ter um curativo secundário, né, após ele. Então, ele é o primário. Contraindicação, ferida seca, queimadura, área de exposição óssea ou de tendões e feridas de baixa exudação. A espuma de prata, né, é utilizada a espuma de poliuretano impregnada com íons de prata, né. Ela é indicada para feridas infectadas com risco de infecção ou retardo de cicatrização, com moderada ou alta exudação, queimadura de primeiro e segundo grau e também em pé diabético, né. Então, tudo que tiver relacionado à prata, a gente começa a pensar que ela é voltada para queimaduras, tá? Sempre vai aparecer em questões assim voltadas, tem prata, normalmente está voltada para queimaduras. Feridas limpas, secas e caso de reação alérgica, eu não devo utilizar esse tipo de cobertura. A sulfadiazina de prata, né, é um antibiótico. Seria um antibiótico, é necessário a prescrição médica, né? Então, ele é indicado por infecção por grãos negativos e positivos, fungos, vírus, protozoários, né? Só que ela é priorizada para o tratamento de queimadura, como falei para vocês antes, quando fala de prata, 1% ali, a sulfadiazina de prata, a gente está falando principalmente de queimadura, né? Então a gente precisa lembrar sempre disso. Contraindicação, hipersensibilidade aos componentes, a disfunção renal, hepática, né? Leucopenia transitória, mulheres grávidas também não devem utilizar, criança menores de 2 meses de idade também não utilizar a sulfadiazina de prata a 1%. O hidrogel ele é muito utilizado em feridas com pouca perda textual. Ele é o desidratado autolítico de feridas necróticas, né? Então ele é um gel amorfo, né? Ele pode ser através de uma placa, né? Ou ele pode vir em, em, no gel, né? E a gente pode utilizar muitas vezes com uma seringa ou com o aplicador, né? Para que você tenha uma noção melhor ali para a utilização desse hidrogel. Não deve ser utilizado 100% do leito da ferida ali, porque ele vai acabar extravasando. Então a gente utiliza em torno de 70% do leito da ferida para não extravasar, né? Contraindicação, lesões excessivamente exudativas, né? Mas isso aqui é importante, que às vezes o pessoal pergunta, mas o enfermeiro ele faz desbridamento, né? Ou não faz esse debridamento. O debridamento autolítico, por exemplo, é feito com a própria cobertura, né? Então o enfermeiro,
ao utilizar o hidrogel, ele está fazendo debridamento, né? Ou ele está promovendo esse debridamento. Né? Outra coisa é fazer um debridamento com o bisturi, né? Que aí é muito indicado para o enfermeiro especialista em dermatologia, esse sim realizar o debridamento físico, que é aquele com o bisturi. Né? A colagenase, né, que é a pomada lipofílica, também é feita em debridamento, né? Só que é um debridamento enzimático, né? Proteolítico, de feridas com tecidos necróticos secos ou viscosos, bem aderidos ao leito. Né? O que a gente precisa pensar sempre? A colagenase ela não deve ser aplicada em tecido de epitelização ou de granulação, né? Diferente do hidrogel em si, né? A colagenase ela tem hipersensibilidade também aos componentes da forma, eu não posso utilizar. Essa também é uma contraindicação. A papaina, né, derivada lá do nosso mamão, né, é um pó ou uma pomada ou gel com concentrações entre 2 a 10%, também debridamento enzimático, de ferida com tecidos necróticos secos ou viscosos bem aderidos ao leito. Contraindicação e hipersensibilidade dos componentes da fórmula. Tem o alginato, né? O alginato ele pode ser utilizado, tem o alginato que vem de cálcio em fita ou em placa, né? Ele também pode ser utilizado, indicado para feridas com exudação moderada a alta, sangrante e que precisam de preenchimento de cavidade. Contraindicação dela é ferida com necrose seca, baixa exudação e exposição óssea e exposição de tendão. Né? Então, exposição de tendão, exposição óssea, nós não utilizamos o alginato de cálcio em fibra. Lembrando sempre que ao escolher essas coberturas, eu preciso levar em consideração N fatores. Né? Entre eles, eu preciso observar o que é utilizado inicialmente naquele local, né, de labor, no teu local de trabalho. Não adianta eu ficar pensando aqui, eu tenho coberturas que são excelentes, mas que não são utilizadas naquele local. Então, eu vou depender muito do paciente para que ele adquira aquela cobertura em si, né? E aí, ao você fazer isso, você pode retardar um processo de cicatrização, porque se você começa com uma cobertura e depois você vai trocando a cobertura, não utiliza ela de acordo com o tempo necessário ali indicado pelo fabricante, indicado pelo protocolo, você vai ficar alterando ela, você vai trazer um problema ainda maior. Lá no início da graduação, né, nós temos sempre uma noção inicial do curativo, né? E aí vocês vão observar ao longo dos estágios de vocês que muitos curativos eles são feitos a partir da utilização do próprio soro fisiológico. Né? É utilizado o soro fisiológico, né? E esse soro fisiológico ele restabelece, né? Porque o processo de cicatrização ele vai se dar ao longo do paciente. E ao realizar um curativo com o próprio soro fisiológico em si, a gente consegue essa cicatrização. As demais coberturas, elas são indicadas, né? Mas tem suas contraindicações. O soro fisiológico ele é utilizado tanto para a limpeza desse leito da ferida em si, mas ele é utilizado para limpeza substituindo, né, a água corrente. Né? A água corrente ela pode ser utilizada para limpeza do leito da ferida? Pode, mas é claro que a gente precisa levar em consideração a qualidade dessa água. Né? Outro fator importante é lembrar sempre que a temperatura desse leito da ferida ela é essencial.
né? Ela favorece a cicatrização. Então, um curativo ideal, né, é aquele curativo que tem um custo adequado, né, e também que ele promova esses itens fundamentais para a cicatrização, lembrando que são a limpeza e higiene, né, a umidade, preservação dessa umidade e a preservação do calor, né. Então, vocês podem observar que muitos hospitais, muitas unidades básicas, muitas salas de curativo, existe um micro-ondas. Para que serve esse micro-ondas? Para aquecer o soro fisiológico, né? Logo no início, quando as unidades receberam o micro-ondas, elas não entendiam muito bem o porquê do micro-ondas, mas o micro-ondas ele foi indicado lá atrás, né, há pelo menos 2 décadas aí, para aquecer esse soro para realizar o curativo, né? Porque esse soro ele precisa estar na temperatura próxima da temperatura do corpo do paciente para que possa se promover esse processo de cicatrização. Vamos ao faça valer a pena, né? Faça valer a pena são questões que temos no nosso livro didático e essas questões de hoje elas trazem um pouquinho do que nós falamos, né? A inicial é aquela, significa toda e qualquer ruptura da integridade da pele, ou seja, de um determinado tecido ou órgão, podendo atingir desde a epiderme até as camadas mais profundas. Porém, substitui uma capacidade de desencadear um processo de regeneração. De acordo com o texto base, qual é o termo que define o que foi descrito? Vocês habilitem o microfone de vocês para responder a questão. Letra A. Qual a resposta? Ferida, professor. Ferida. Ferida. Isso, alternativa A, ferida. A palavra ferida não pode ser... Está muito baixo. A palavra ferida não pode ser definida somente como a perda da continuidade da pele, e sim como algo que ocorre e deixa um tipo de cicatriz. Da mesma Está forma, muito baixo, professor, o seu áudio. da mesma forma, o cuidar dessa ferida, além de um simples curativo, pois o paciente que carrega essa ferida traz consigo a causa ou o trauma que acarretou o tipo de lesão. As sinais afirmativas abaixo. Analise elas, né? A pele é composta por 2 camadas, a derme e a camada medular. Segunda, possui inúmeras funções, entre elas manter a integridade do corpo, protegendo contra qualquer tipo de agressão externa. Terceira, excreta e absorve líquidos, regula a temperatura, absorve luz e metaboliza a vitamina D. De acordo com o que foi descrito no texto base, quais as sentenças estão corretas? Nessa letra A. Oi? 2 e a 3. Letra A, 3. Foi corretas, né? Não é camada medular, né? 2 e 3 estão corretas. Alternativa C. A terceira questão, avaliar a lesão em seu portador, permite identificar alterações que prejudicam a evolução do processo de cicatrização. Portanto, quais são os fatores que retardam ou impedem o processo de cicatrização? Fatores locais que alteram a evolução fisiológica da cicatrização, como a manutenção da pressão contínua sobre a área da lesão. Feridas mantidas em locais secos. A escassez de vitamina C, a deficiência de vitamina K e a ausência de zinco. A presença de tecido necrótico. Assinale a alternativa, né, que contém
a relação de verdadeiro ou falso. Acho que letra E. Isso. Resposta correta, alternativa. Né? Então, todos esses fatores eles retardam ou impedem o processo de cicatrização. Né? Bom, gente, a gente precisa voltar sempre às nossas responsabilidades com relação ao AVA. Eu estava observando aqui, eu olhei ontem à noite, que algumas pessoas estão com pendências do AVA ali. Né? Acredito que não dê para enxergar quem são as pessoas, mas que vocês precisam levar em consideração é esse que está nesse retângulo aqui, né? Que é a nossa unidade 3, né? Que é a unidade que nós estamos hoje. Né? Então, eu preciso que vocês acessem o AVA de vocês lá na unidade 3 e façam a pré-aula e a pós-aula. Quem não tem acesso ao AVA não aparece no relatório, né? Mas aqueles que estão aí precisam estar com o AVA em dia, tá? Quem está sem o acesso ao AVA, manda uma mensagem para mim que eu vou mandar uma mensagem lá para a coordenação acadêmica para ver o motivo pelo qual estão sem o acesso, para que vocês possam estabelecer esse acesso e ter a complementação das suas atividades, né? Porque não é somente a aula, né? E sim o pré-aula e o pós-aula que são importantes. Eu peço para que vocês ativem a câmera de vocês aí para a gente fazer o print. Professor, eu não vou participar desse negócio desse print aí, não. Ativa aí, Gabriel. Não, professor. Vou ativar a minha aqui também. Não quer funcionar a minha câmera aqui. Então, vamos Sai lá. daí, Léo. Eu não sei onde é que tira print nesse computador. Eu vou tirar aqui. Pronto. Tirei, já vou deixar aqui. Tá aqui o print já feito, né? Contém quem está na aula em si, né? Lembrando que a aula está sendo gravada, vocês conseguem fazer a revisão depois, né? Eu vou selecionar umas questões e vou mandar para vocês também para fazer, para que vocês possam responder e fazer uma revisão, né? Além disso, lembrando sempre do acesso ao AVA, né? Fazer a pré-aula e a pós-aula. Na quinta-feira nós voltamos aqui para a aula e eu entro em contato com vocês lá no grupo do WhatsApp também. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Fazer o print do meu. Na minha cara. Sai daí.